Estamos de volta, vamos continuar o nosso papo, a nossa prosa sobre João Val Maurício. O Edgar, Maurício, poeta, Maurício, escritor, Maurício seresteiro. E agora, João Vale Maurício, o amigo certo nas horas incertas. Só completando o bloco anterior, Seresta. Maurício foi o fundador de um grupo de serestas, Lágrimas ao Luar, que ganhou concursos nacionais, gravou discos. Sem dúvida. E, enquanto ele vivo, a seresta vivia em Montes Claros. Hoje ainda vive, mas não com aquela intensidade, com sacrifícios. Os grupos de serestas hoje permanecem em Montes Claros, João Chaves, graças a Merina. Mas Maurício era um incentivador da nossa música, da seresta. Quem injetava a vitamina na seresta. Amava a seresta. Mas falando do Maurício, amigo e médico, é uma figura de médico que não existe mais, foi Maurício, porque era um médico familiar, o médico amigo, o médico que ia em casa, visitava a qualquer hora, da noite, do dia. E com isso ele fez uma amizade muito grande em Montes Claros e conquistou o coração de todos os montes clarenses. E um cara extremamente humano. Eu me lembro de Tuia. Você deve recordar de Tuia, demais. Não, aquele preto velho, escravo, mudo, já não falava mais. Preto velho quando eu conhecia, já estava com os seus 80 e tantos anos, 90 anos. Eu tenho a impressão que ele deve ter passado dos 100. Do 100. Que vivia ali onde era o jornal de Montes Claros, na rua Doutor Santos. Perto da Pensão Guimarães. Exatamente. E Tuia não tomava banho, não trocava roupa, um mendigo, e vivia da auxílio das pessoas. Lembro do menino, Maurício, conversando com o Maurício, Tuia passa do outro lado da rua, ele o chama, né? Manda ele dar um banho, o examina, dá-lhe um prato de comida, dá-lhe roupa, e tinha esse cuidado com as pessoas. Quem era Tuia? Tuia virou folclórico, história, depois, na crônica de Gabriche, de Joyce Silveira, de outros ilustres escritores, contistas montes clarenses, Valdicena, mas que perpetuaram Tuia e fizeram Tuia hoje uma personagem histórica de Montes Claros. Era um simples mendigo, um simples escravo que ajudou muito esse país com a força da escravidão, né, da exploração da raça humana pelo ser humano. Uma barbaridade. O Edgar, eu não poderia jamais perder essa oportunidade de tê-lo aqui conosco para pedir o apoio seu, se você achar por bem, uma sugestão que eu quero dar aos dignitários de Montes Claros, aos políticos, detentores do poder, o povo do executivo, do legislativo, os empresários, é o seguinte: na história os fatos se repetem. Na Roma antiga, você sabe melhor do que eu, tinha aquele panteão, né, que era o recanto reservado aos imortais, aos deuses. Nós, aqui no Brasil, deveríamos ter uma galeria, sobretudo no Brasil, que fala principalmente em Montes Claros, uma galeria, quer seja lá na Casa da Cultura, lá no Centro Cultural, no Corredor da Cultura, que é a palavra do momento, uma galeria em homenagem, perpetuando esses montes clarenses ilustres, torná-los inesquecíveis, assim, na tela. A gente bateu o olho e vê, aquele foi fulano, e a história dele. Nós não temos isso. Então, você que é um formador de opinião, é um homem da imprensa, lidera um jornal aqui de grande aceitação, um dos maiores da região, eu acho que nós deveríamos enfrentar essa campanha e, de volta e meia, dar uma nota, assim como o Rio Verde, né, que é constante, né, sobre o Rio Verde. Vamos falar um pouco sobre esse recanto dos inesquecíveis. Eu acho sua observação válida, importantíssima. A nossa cultura, a cultura de nós brasileiros, diferentemente da cultura francesa, da cultura americana, não admiramos
os nossos vultos, esquecemos. Se você perguntar a uma criança ou qualquer transeunte, quem foi, por exemplo, Barão de Mauá, poucos saberão. Ou quase ninguém, eu posso te afirmar que ninguém saberá. Então, quem foi... Gonçalves Figueira, ninguém saberá. Nós temos a tendência de esquecer o nosso passado. Viram nomes de ruas e passa uma geração, ninguém sabe mais quem foram aqueles. Por exemplo, quem foi Francisco Sá? Quem é que sabe quem foi Francisco Sá nessa cidade? O homem que trouxe a Central do Brasil para Montes Claros e começou o desenvolvimento de Montes Claros. Por que que hoje o querido Brejo das Almas é Francisco Sá? É Francisco Sá. Né? Então essas coisas esquecem o passado. Vamos virar Doutor Santos, é apenas o nome de uma rua estreita e movimentada. Mas quem foi Doutor Santos? Então essas coisas vão passando. Você então aceita entrar na luta? Eu aceito entrar na luta, como acho válida, extremamente válida. Nós precisamos cultuar os nossos grandes vultos. Eles fizeram histórias bonitas de realizações exemplares, superando a pobreza pessoal da região, indo longe, muito longe. Nós precisamos, até como exemplo, às crianças, aos nossos alunos de hoje, como inspiração, é necessário que faça, que conheça os grandes montesclarenses, que os admirem e que perpetuem os nomes deles. É necessário, eu te parabenizo por essa ideia. Conte conosco, e isso acho que você terá um amplo apoio na sociedade, que faz necessário. É pena que o tempo voa quando a coisa é boa, né? Nós agradecemos, o Canal 20 agradece a sua presença e contamos uma vez mais com a sua ajuda para perpetuarmos na imaginação, não só do Montes Clarenses, mas de toda a nossa região, esses vultos que ajudaram a construir a nossa terra. As câmeras do Canal 20 se encontram à sua disposição para suas considerações finais. Eu te agradeço, Giovanni, por essa oportunidade, por poder falar, ainda que pouco, porque para falar de Maurício precisaria horas. Seria relembrar o tempo do quintal, sentar numa mesa, tomar o uísque Old Eight que ele tanto gostava. E jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora, chamar os remanescentes ainda do velho quintal, da velha turma, e bater um papo alongado, né? E ver outras coisas boas que Maurício fez em todas as áreas, que infelizmente o tempo curto não dá para explanar. E agradeço e despeço-me de você, com meu muito obrigado, do seu telespectador, e sempre à sua disposição, principalmente para essa ideia sua, que eu acho fundamental para a história de Montes Claros. Muito obrigado, Edgar. Aquele abraço, sertão norte mineiro. Não se esqueça dos inesquecíveis. Aquele abraço.